O Bernard está para o Atlético, assim como o Wallace está para o Cruzeiro, né? Porque foi contratado vindo de temporadas muito boas, com números expressivos, e ambos não jogaram nada até agora. Bom, falar do jogo ontem, mais uma derrota, né, Valu? Eu não lembro a última vitória aliás, 9 de novembro contra o Criciúma. Contra o Criciúma. Isso. Mas a coisa muito complicada. Ontem poderia ter tomado uma goleada histórica. Palmeiras criou para isso. Criou. Quer dizer, quando atacou mais, não fez. Quando atacou menos, foi lá e fez 2. É a eficiência do Palmeiras e, novamente, né, o Cruzeiro, para usar um termo que o Diniz tem usado, time moroso, dentro de campo. Imaginava que o Cruzeiro fosse sofrer da maneira que sofreu, até pela escalação do Palmeiras, né? Colocou o Vanderlan e o Giai, mostrando claramente que iria atacar os corredores do Cruzeiro. O Marlon até participa no gol do Cruzeiro, dando uma grande assistência para o gol do Matheus Pereira, mas assim, é muito abaixo o nível que tem jogado todo o Cruzeiro, e também os seus corredores sofrem demais, e é chocante ver o aspecto físico do Cruzeiro. É chocante ver como esse time se desmancha fisicamente. O Cruzeiro está a quilômetros do Palmeiras, não é em nível técnico, não. É em nível competitivo e físico, tá? Então, o jogo de ontem mostrou bastante isso. Um time que, com sinceridade, trabalhei no jogo, Everton. O Cruzeiro faz um gol aos 9 e não consegue ficar 10 minutos à frente no placar. Mesmo com o Cruzeiro saindo à frente no segundo tempo, esse time jamais passa a impressão de que é capaz de segurar um resultado, porque é isso que acontece com o Cruzeiro, especialmente no comando do técnico Diniz no Brasileiro. São 10 jogos, e em 10 jogos a meta foi vazada. E mais uma vez, o Diniz falando, um gol de lateral, Diniz. O Cruzeiro tomou um gol assim também do Grêmio, né? É um time que concede espaços demais. E a verdade é que o torcedor do Cruzeiro, a essa altura do campeonato, de uma forma geral, eu vi muitos tá torcendo, sabe por quê? Pro fim do ano. Porque esse time, sabe quando você pega um lápis e vai girando o lápis ali no apontador, e quando você assusta, o lápis tá desgastado. É o que aconteceu com o torcedor do Cruzeiro esse ano. A gente sabe de todas as perspectivas, foi falado até ontem o Alexandre falando a respeito de, na Samuca TV, as perspectivas do começo de ano foram, Alexandre, mas elas mudaram, né? Na metade do ano, em abril, as coisas mudaram, e o Cruzeiro, a questão é, a forma que o Cruzeiro perde a oportunidade, provavelmente perde, tá? A oportunidade de estar em uma pré-Libertadores, é muito desgastante para o seu torcedor, muito, porque o Cruzeiro faz um retorno. Eu ainda vou fazer essa comparação, mas eu acho que em termos de aproveitamento é tão bizarro, repito, nenhuma comparação, é tão bizarro o retorno do Cruzeiro quanto o retorno do Botafogo no ano passado. Estou falando em termos do Cruzeiro para o Cruzeiro, a verdade é que era um ano, se tornou um ano mágico, como foi em 2021. O América vai para a pré-Libertadores em 2021 com 53 pontos. E o Cruzeiro teve essa grande oportunidade no campeonato, exatamente por tudo que aconteceu. 53 pontos, está aí o Corinthians, está na pré-Libertadores. E o Cruzeiro termina, só para finalizar, e aí eu não estou dizendo... E não comprem essa ilusão, quer dizer, quem quiser comprar pode, né? Se tivesse mantido o Seabra, nada. Piorou com o Diniz? Piorou. Eu tenho isso em números, em rendimento dentro do campo e etc. Mas o rendimento do Seabra, quando ele é demitido, é muito ruim também. O Cruzeiro, quando o Seabra deixa o Cruzeiro, tem 42 pontos. A gente está falando de uma equipe que foi capaz de fazer apenas mais 7 pontos depois da saída do Seabra. Eu quero ouvir o Eltinho. Claro, me dá o Fernando Diniz falando aí. A maioria dos jogos o time jogou, mereceu até o resultado de vitória. Não foi o caso de hoje, eu acho que hoje a gente fez um primeiro tempo, já emendando na sua primeira pergunta, primeiro tempo abaixo. Eu tenho uma pressão muito grande por conta da paixão que eu tenho pelo futebol e daquilo que eu quero entregar para a torcida. Eu sou um cara que eu adoro entregar vitória para a torcida, adoro. Então a minha pressão é essa maior. Eu não tenho pressão nenhuma, eu não sou um cara a minha carreira inteira, eu sou um cara tranquilo em relação de ser mandado embora, essas coisas de não dar continuidade no trabalho, não é isso que me impressiona. Não fico impressionado por isso, o que me impressiona é às vezes a incapacidade que eu tive esse ano de entregar resultado para o torcedor. Isso é a minha pressão, não é outro tipo de pressão. E eu trabalho bastante para que os resultados apareçam. Nessa temporada eles não apareceram, não tenho temor nenhum pelo cargo.
E o desempenho, eu acho que os resultados foram piores do que o desempenho. A gente teve muita partida que a gente jogou bem, mereceu vencer e não venceu. Tim, você tem uma sensibilidade muito grande, eu já te falei isso algumas vezes. Às vezes eu chego aqui, você olha para mim, eu acabei de entrar na Band, aí nós aprendemos como é que dá o boa tarde, e aí eu te dou boa tarde, você vira e fala assim, você está com algum problema. Sim. Você tem essa facilidade, não sei de onde você tirou isso, você tem essa facilidade. Você notou nessa coletiva ontem estranha? Triste. Eu achei o Diniz, é difícil falar isso, mas eu achei o Diniz meio entregue, meio desanimado com tudo que está acontecendo no entorno. O Cruzeiro, em 18 jogos no retorno, são 16 pontos, 3 vitórias, 8 derrotas e 7 empates. Assim, são números assustadores para o torcedor quando olha, porque o Cruzeiro é o 15º na tabela de classificação do retorno. Porque o torcedor do Cruzeiro olhava para o Cruzeiro e via o Cruzeiro muito próximo do retorno à Libertadores. Agora, faltando uma rodada, você olhar e falar assim, cara, pode ser que o Cruzeiro fique de fora da Libertadores para a próxima temporada. E ela esteve muito perto. E a questão do Diniz, algo que eu levo para a direção de futebol. Quando você contrata o Diniz em setembro, Valu? Setembro. 25 de setembro. Quando você contrata o Diniz em setembro, você já entende que o trabalho do Diniz precisa de um processo. De um tempo. Ele precisa de tempo. Ele precisa de um tempo. E eu acho que ao decorrer do período, ao longo dos jogos, que até aqui o Diniz fez pelo Cruzeiro... São 14 jogos. 14 jogos. 10 pelo Campeonato. Eu acho que antes de completar 10 jogos, a diretoria já não tinha a convicção de que o Diniz era o treinador do ano de 2025. E isso me preocupa. Aí é um erro da direção na análise. Do departamento de futebol. Do departamento de futebol. E você tem que saber que, independente de não chegar, isso, e não pegar terra arrasada, ele não vai aproveitar nada do que está sendo feito. Isso. Ele chegou na seleção brasileira que tinha um trabalho sólido de 6 anos e não aproveitou. Então, e aí agora... Isso é na sua conta. Tá na conta. Na conta da gestão. Perfeito. Da gestão. A gestão ela queria um choque, então, quando ela traz o Diniz. Isso, erra ao fazer o seguinte, que quando você contrata o Diniz em setembro, você tem que bancar que ele vai completar o ano e virar o ano para montar o time do Diniz. E principalmente, é mais importante o choque ou o objetivo principal do ano? A curto prazo. É isso. O Cruzeiro, a direção queria, eu quero agora. E com o Diniz não ia ser o querer agora. O Diniz, quando se contratou em setembro, gente, nós falamos isso aqui no programa. Eu tava aqui no programa falando, tá contratando o Diniz? Não espera o dinizismo agora não, porque ele precisa de tempo. E em 14 jogos, antes mesmo dos 14 jogos, eu acredito que no 10º jogo, a diretoria já não tinha convicção que ele seria o técnico para 25. Então existiu um erro lá em setembro. Mas aí tem um pouco de tudo assim também. O Diniz, ele não teve sequer, até esse, não vai ter mais, que só tem o jogo pela frente, ele não teve sequer aquilo que mesmo os piores técnicos costumam ter, o famoso fato novo. E ele admitiu ontem na coletiva, sim, ele está extremamente frustrado. É o pior começo de trabalho da carreira dele. Então, nem isso teve. E acho que aí, Elton, a escolha talvez, uma coisa tem que ser certa, gente, é impossível. Não adianta, era só pegar o trabalho do Seabra e melhorar. Eu tô repetindo, o Fernando Diniz chegou no posto mais alto que eu acho que um técnico pode chegar dentro do nosso país, que é da seleção brasileira. Tinha um trabalho, sim, do Tite, não venceu, mas tinha um trabalho de 6 anos e ele quis colocar já o trabalho dele. É assim que faz o Diniz. Quando você traz o Diniz em setembro, como disse o Elton, você tem que colocar numa balança. Meu objetivo, maneira que o Diniz trabalha e resultado. E aí, claro, ninguém tem uma lâmpada dos desejos ou uma bola de cristal. É muito fácil para eu falar isso aqui agora, mas eu acho que tem um pouco também de acreditar no que os jogadores, os reforços fariam. Sim. E aí você pega um Cruzeiro que os 2 principais para mim, que estavam entregando mais, estão machucados hoje. O que era muito importante está no departamento médico e talvez, se tivesse disponível, não jogaria. O Wallace, acho que também teve uma falha nessa conta, digamos assim. O principal jogador do time estava suspenso ontem, por exemplo, que é o Romero.
que não era... Que não é dos reforços, mas é o melhor jogador do time hoje. Então, então olha, Mateuzinho, né? Inclusive até... Não, aí é reforço. O Vidalba e o Barreal não jogam mais pelo Cruzeiro, né? O Barreal estava suspenso. Esquece. Não, tô falando assim. O Barreal estava suspenso e ele tem um problema. E o Vidalba não está disponível para o último jogo. Então, para um estudo para o ano que vem, o que esses jogadores já deveriam ter apresentaram. Eu estou muito decepcionado com o Diniz. Porque quando ele veio, eu falava aqui que eu achava o Diniz dos melhores do país. Um cara que conquista uma Libertadores da forma que foi conquistado, um cara que tem alguns bons trabalhos no nosso futebol. Eu acho o trabalho do São Paulo bom. Eu acho que o trabalho no Fluminense foi excelente. Eu imaginava que o Diniz pudesse entregar mais. Imaginava mesmo. Só que eu não visto, aliás, eu não uso o boné de passar pano de ninguém. E quando o cara não entrega, eu sou o primeiro a falar. Eu acho que o Diniz hoje, infelizmente, não dá no Cruzeiro mais. Não cabe mais. Mas, Balu, você não acha que o Cruzeiro desandou? Tem 14 jogos, a defesa é uma peneira, o ataque não faz gol. A gente olha pro Cruzeiro, o Cruzeiro não entrega nada. Não entrega nada, cara. Deixa eu só fazer uma O Cruzeiro não entrega absolutamente nada. Você não acha que o Cruzeiro desandou? Mas que você tá falando a mesma coisa. Você não acha que o Cruzeiro desandou no momento que começou a ter uma pressão de cima para pôr jogadores? Não, que até aquele momento que não tinha pressão, o Cruzeiro tava bem. Depois daquilo, o Cruzeiro não deu em nada. Ué, veio uma pressão de cima, tem que pôr os reforços, tem que colocar os caras. Gente, sinceramente, isso aqui que o Rep tá falando, vocês precisam parar de usar isso, porque fica feio, tá? Mas não. Vai dizer que não. Aquele áudio foi que... Nada a ver. Vocês estão de brincadeira. Não, mas é da pressão. Estão de brincadeira. Mas a pressão... Que pressão, gente. Que pressão. Aquilo não aconteceu. Aquilo não aconteceu. Aquilo ali é que nem um amigo. Eu trabalhei com um cara que o André vai matar na hora que eu começar a falar. Você falava assim, a fulana de tal, eu falava, já sai com ela. Beltrano, já sai com ela. Eu falei, meu filho, então a sua agenda, você é louco. O cara, sabe, sou foda. Não sei o quê, porque o fulano de tal ficou rico. Eu também tô rico. Então, sabe, ele quis tirar uma onda, fazer um oba-oba. Isso não chegou no Seabra. O Seabra não saiu do Cruzeiro, ou o time piorou por causa... Se você disser pra mim, cara, que um time piora, que a qualidade cai por causa de um áudio, vocês estão de brincadeira, gente. Para de usar isso. Isso é muito mais do que isso. A gente está falando desde o jogo contra o Botafogo. 25 jogos, 5 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Claro que o trabalho do Diniz é péssimo, repito. Hoje no recorte, em comparação com o trabalho, mesmo a reta final do Seabra, que não foi boa, ele piorou isso ainda, mas é preciso um olhar... A defesa do Cruzeiro é uma peneira, É preciso um olhar muito profundo. Por exemplo, a defesa. O Vidalba é o titular. Acho que devia voltar com o Zé Ivaldo. Você viu a partida com o Zé Ivaldo fez ontem? Sim, eu tava no Mineirão ontem. Então, eu acho que o ano serviu para mostrar para o departamento de futebol, que também cometeu os erros, e a gente já apontou aqui ao longo dessa fala, que este elenco não é capaz de resolver algumas coisas em campo. E os jogadores, têm jogadores com qualidade, mas o Cruzeiro está no teto, não vai passar disso. É isso. Se não chegar mais jogadores... Não. Esse elenco já entregou mais. Não, esse Thiago, não é o teto desse elenco. Não, Thiago. Eu entendi o que você está falando. E tem uma informação. Esse elenco já entregou Eu mais. falando em termos de resultado do ano. Não estou pegando o futebol. Você não apresenta nada. E tem uma informação que eu acho que você tem também, que eu recebi uma informação, também de uma fonte que eu confio muito, falando, mais de 50% desse elenco aí... Vai. Mais de 50, pode ser 55, 60, pode ser 50% mais, né? Mais de 50% desse elenco aí é linha. Mas 11 jogadores. Mas é isso, gente. Mas é isso. Torcida Celeste, não tem mais clima para o Fernando Diniz ser técnico do Cruzeiro. Não dá mais. Não dá mais. A torcida já perdeu a paciência, eu já perdi a paciência, todo mundo já perdeu a paciência. Não dá mais, não dá mais. Ninguém tem mais, sabe? A gente não vê nada no trabalho do Fernando Diniz. Não vemos nada, é um achado completo nesse time, né? Meia boca do Fernando Diniz. Então, assim, chegou a hora do Cruzeiro, né? O Pedrinho, junto com o Alexandre Matos, ir atrás de outro treinador, né? Para que desse upgrade, né? À frente do Cruzeiro. Então, assim, eu tô muito otimista. Vamos torcer para que o técnico que chegar no lugar do Fernando Diniz possa fazer esse time jogar. E detalhe, outros jogadores também tem que sair. Outros jogadores também, a maioria dos jogadores tem que sair, jogadores que não conhecem o que é o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time vencedor,
né? Tivemos mais gestões aí, só que o Cruzeiro é um time vencedor. O Cruzeiro tem que estar sempre no topo. Vocês concordam? O que vocês acham sobre essa saída do Fernando Diniz? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!